Olá, sejam bem-vindos ao canal Matemática na Prática com o professor Rogério Siqueira. E hoje vamos de equação do primeiro grau, tá? Então vamos verificar aqui a lei de formação da equação do primeiro grau, que é o ax mais b igual a zero, tá? Onde o meu x é a minha variável, tá? Pertencente aos números reais. O a e o b a gente aprendeu lá em funções, né? Funções do primeiro grau, que são meus coeficientes da função. Então aqui na equação permanecem como coeficientes, tá? O a é meu coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, também chamado de termo independente. Ambos pertencem aos reais, sendo que o a ele tem que ser diferente de zero, tá? Por quê? Porque se ele for igual a zero, eu vou eliminar a variável, até porque qualquer que seja o valor da variável aqui, se o a for zero, vai ser zero, tá? Ou seja, o significado da gente chamar a equação do primeiro grau é porque eu tenho uma variável, que é o x, elevada ao expoente 1, não é? Se fosse ao expoente 2, a gente já trataria de uma equação, possivelmente uma equação de segundo grau, tá? E assim sucessivamente, elevada a 3, elevada a 4, enfim. Então essa é a nossa lei de formação. Então se eu perguntasse aqui nesse exemplo A, por exemplo, então, essa equação aqui está de acordo com a lei de formação da equação do primeiro grau. Então, buscaríamos aqui quem seria o valor de A nessa equação. A gente tem uma variável x, tá? E quem multiplica x é justamente o valor de A. Então, se 2 está aqui substituindo A, então eu diria que o 2 é o meu A. Enquanto que o termo independente é o menos 5. Então, esse aqui é o valor de B. Então, na equação do primeiro grau, como a gente tem uma igualdade, isso é como se fosse equiparado a uma balança, tá? Aquelas balanças que a gente tem dois pratos. O que eu colocar de um lado, eu tenho que colocar do outro. Se eu tirar de um lado, eu tenho que tirar de outro, tá? Então, considerem sempre a igualdade como uma balança, tá? Então, quando a gente busca aqui a raiz real, ou seja, comparando o lado igual a zero, ou seja, qual o valor de x para que essa sentença seja verdadeira? Então, quando eu busco uma solução real ou uma raiz real de uma equação do primeiro grau, eu estou buscando justamente o valor da variável, ou seja, o valor de x, para que essa sentença seja verdadeira. Ou seja, para que 2x menos 5 seja igual a zero, qual o valor de x? Então, simplesmente o que a gente faria aqui, neste caso. Então, 2x, o menos 5 a gente passaria para o outro membro, ele passaria positivo. Logo, x teria que ser igual a 5, 2 está multiplicando, passaria dividindo, o x seria igual a 5 meios. Ou seja, para que essa sentença seja verdadeira, o x tem que ser igual a 5 meios. Então a gente diria que o conjunto de solução dessa equação seria igual a 5 meios. Tá? Então a gente vai ter, nas equações do primeiro grau, teremos equações com uma solução, teremos equações com infinitas soluções e teremos equações sem solução, tá? Ou seja, o conjunto vazio de soluções. Então vamos à questão B, por exemplo, aqui. Se perguntasse quem é o valor de A e quem é o valor de B, então a princípio você não tem como defini-los simplesmente com essa expressão. A gente tem que reduzir e transformar a minha lei de formação. Ou seja, eu teria que juntar as incógnitas, por exemplo, 3x, eu traria o 2x para o outro membro. Então, lembrando que aqui eu tenho um sinal de igualdade, eu tenho uma balança. Tá? Então, eu vou trazer aqui o menos 2x, que ele está somando. Ele passa subtraindo. O menos 4 permanece. E o 1 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Igualo tudo a zero, que é a minha lei de formação. Já que eu tirei tudo desse lado e coloquei para este lado, a gente inverteu a sua função. Quem estava somando passou subtraindo, que era o caso, né? O 2x e o 1 estavam somando, passaram para o outro lado subtraindo. Se estivessem multiplicando, passariam dividindo, né? Então, 3x menos x, a gente tem x, que é igual, ou melhor, 3x menos 2x dá x, menos 4 com menos 1 dá menos 5, igual a zero. Então, aqui sim, nós teríamos transformado na minha lei de formação. Então aqui eu poderia, se a pergunta fosse qual o valor de A e de B, então saberíamos que o valor de A seria 1, porque o 1 não precisa vir aqui, né? Quando o x está isolado, quer dizer que eu tenho 1. E quem seria B? O menos 5, tá? Agora se eu pergunto qual a solução ou a raiz dessa equação, aí é outra coisa, é justamente o valor de x
para que essa sentença seja verdadeira, ou seja, para que x menos 5 seja igual a zero, qual o valor de x? Ou para que 3x menos 4 seja igual a 2x mais 1, qual o valor de x? Tá? Então, simplesmente aqui a gente poderia finalizar a resolução. O 5 está subtraindo, passa somando, ou seja, passa somando ao zero, então ficaria quem? X igual a 5. Logo, meu conjunto de solução aqui seria 5. Ou seja, eu teria uma solução, assim como na letra A. Bom, pessoal, vamos a esse próximo exemplo aqui, tá? Eu tenho 4 mais 2x é igual a 10 menos 2, que multiplica 3 menos x. Então, agora o nosso propósito aqui é encontrar o conjunto de solução, tá? Então, a gente vai resolver da seguinte forma. 4 mais 2x, que é igual. Primeiro, vamos liquidar aqui esse parêntese, né? Então, 10. Então, menos 2, ele vai multiplicar aqui o que está no parênteses. A gente vai usar a propriedade distributiva ou a conhecida forma do chuveirinho, né? Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes menos x, menos com menos mais, 2 vezes x, 2x. Então, vamos dar uma reorganizada aqui, tá? Então, vamos colocar aqui 4 mais 2x vai ser igual a 10 menos 6, 4 mais 2x. Veja onde chegamos. Observem que os dois lados estão idênticos, tá? Então, alguém aí já pode até chegar a alguma conclusão. Mas vamos aqui, vamos adiante. Então, podemos dizer o seguinte. Se a gente organizar aqui por incógnita, vamos colocar no primeiro membro só o que tem incógnita. Então, eu permaneço com 2x, pego o 2x de cá, passa negativo, que é igual a 4. 4 que está aqui vem para esse membro, negativo. Tá? Então, a gente teria o quê? 2x menos 2x, 0x. 4 menos 4, 0. O que é que a gente pode concluir aqui? Para qualquer valor que a variável x assuma, qualquer valor real, então, matematicamente falando, multiplicado por 0 sempre vai ser igual a 0. Ou seja, o objetivo, como a gente viu da equação do primeiro grau, para que a gente encontre a raiz ou a solução da minha equação para a variável x é que a sentença torne-se verdadeira, tá? Então, para que eu encontre a raiz real aqui, o valor de x, para que se torne verdadeiro, neste caso, diferentemente dos outros dois exemplos, que eu tenho uma solução, aqui eu vou ter infinitas soluções. Por quê? Porque o x ele vai assumir qualquer valor real. Se eu colocar 1 aqui, 1 vezes 0, 0. Se eu colocar 5, 5 vezes 0, 0. Se eu colocar um valor negativo vezes 0, 0. Então, eu posso dizer que meu conjunto de solução, neste caso, vai ser igual ao conjunto dos números reais. Então, temos aqui exemplos que eu vou ter uma solução e que eu vou ter aqui infinitas soluções, até porque o conjunto dos números reais é um conjunto infinito, tá? Vamos para a próxima questão. Eu tenho aqui 4x menos 5 igual a 4x mais 1. Então, vamos usar a mesma técnica daqui. Vamos reunir as incógnitas. Então, eu tenho 4x, eu tenho 4x nesse outro membro, ele vem negativo, igual, eu tenho 1 nesse membro, o menos 5 passa para o segundo membro, ele vem positivo, porque ele está subtraindo. Então, 4x menos 4x é 0x. 1 mais 5, 6. Matematicamente falando, o x ele pode assumir algum valor que multiplicado por 0, um x real, multiplicado por 0, eu vou ter 6. Não, tá? Então, não vou ter essa... Então, eu posso dizer que eu não tenho uma solução real que eu torne essa sentença verdadeira. Logo, não existe nenhum valor real para essa sentença. Quando não existe um valor real, a gente diz que o conjunto de solução é igual a conjunto vazio, que também pode ser representado por isso aqui, tá? Nunca coloquem isso aqui. Tá? Eu já vi algumas pessoas colocar conjunto vazio assim, mas está errado. Ou você coloca isso ou coloca isso aqui, tá? Então isso aqui está errado, tá? Então não pode. Então, conjunto de solução vazio seria ou esse símbolo ou esse aqui, tá? Vamos para o próximo exemplo. Quem quiser dar o print, tá? Vou apagar só esse pedacinho aqui para não atrapalhar. Então, esse outro exemplo aqui. Ah, professor, então quer dizer que a equação do primeiro grau, o x sempre é elevado a 1. Se o x tiver outra elevação, vai ser
outro tipo de equação. Aí eu vou pedir para que vocês tenham certo cuidado, tá? Veja só. Nesta sentença aqui, essa expressão matemática, a gente tem um x elevado ao quadrado. Alguém pode me perguntar, professor, então eu terei aqui uma equação do segundo grau. Então vamos observar se ela vai ser de segundo grau mesmo? Então primeiro vamos tentar resolver o que está no parêntese, depois o que está na chave e por fim a gente analisa, tá? Então primeiro o que está no parêntese, então x que multiplica 2x. Então o que é que a gente tem aqui? Eu tenho algum número, como tá, não apareceu o número, quer dizer que é 1, tá? A mesma coisa se fosse 1 aqui. Então, menos 1. Então, a gente vai fazer a distributiva aqui, tá? Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 1 vezes menos x dá mais x. Já eliminei um parêntese. Então, vamos para o próximo. Então, aqui. Menos 3 vezes x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3 igual a 0. Agora vamos eliminar o colchete. Então, faça a distributiva. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. X vezes x, x ao quadrado. Repete aqui. Agora vamos para a mágica. Então vamos reunir o que está igual. Então eu posso somar os quadrados, tá? 2x ao quadrado mais x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Então eu posso 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado se anula. Me sobra quem? Menos 3x mais 3 igual a 0. Logo, menos 3x vai ser igual. 3 passa negativo. E x vai ser igual a menos 3 dividido por menos 3. Porque menos 3... Aí tem um segredo aqui. Tem gente que acha que passar para outro membro é mudar o sinal. O que muda não é o sinal propriamente dito, é a função daquele número. Então, por exemplo, o menos 3 aqui, ele está multiplicando o x. Quando eu troco ele de membro, ele passa a inverter a sua função. Se ele estava multiplicando, ele passa dividindo do jeito que está, tá? Por exemplo, aqui o 3, ele passou para outro membro negativo, por quê? Porque ele estava somando, então ele passou subtraindo. Então o que muda é a função. Então nem sempre o sinal vai mudar, tá? Então neste caso, menos 3 por menos 3 é igual a 1. Logo, o meu conjunto de solução vai ser 1. Tá ok, pessoal? Aí vamos para o próximo exemplo. Bom, pessoal, agora nós temos uma questão aqui, né, contextualizada, né? Algumas pessoas pedem uma questão contextualizada porque hoje alguns vestibulares e alguns concursos públicos contextualizam os problemas matemáticos, né? O caso do Enem, por exemplo, né? Ele contextualiza bastante. Então vamos a essa aplicação aqui direta de uma equação do primeiro grau. Tá? Um motorista, após ter enchido o tanque de seu veículo, gastou 1/5 da capacidade do tanque para chegar à cidade A. Então ele gastou 1/5, então é importante a gente frisar aqui, 1/5 da capacidade do tanque. Gastou mais 28 litros. Então, gastou mais 28 litros para ir da cidade A até a cidade B. Sobrou no tanque uma quantidade de combustível que corresponde a 1/3. Então, 1/3 de sua capacidade, que foi o que sobrou. Qual é a capacidade do tanque desse veículo? Então, vamos imaginar aqui o tanque, tá? Vocês imagine ele aqui de uma forma visual, tá? Então, eu não sei a capacidade desse tanque, é justamente o que o problema está pedindo, tá? Então, eu vou chamar de x, é minha variável, minha incógnita, tá? Então, eu sei, o que é que eu sei por enquanto dessa capacidade desse tanque x? Eu sei que eu gastei 1/5, então eu gastei um pedacinho, 1/5 dessa capacidade, ou seja, aqui eu gastei 1/5 de x. 1/5 de um valor é 1/5 vezes aquele valor. Ou seja, 1/5 de x é 1/5 vezes x. Que eu também posso representar por x sobre 5. Depois ele disse que saiu da cidade A para a cidade B e gastou 28 litros. Então ele gastou mais esse pedacinho aqui. Só que ele já disse que gastou 28 litros. Tá? E por fim, ele falou que sobrou da quantidade de combustível correspondente a 1/3 da sua capacidade. Então, esse pedacinho aqui é 1/3 da sua capacidade, que é quem? De x, tá? Que é a mesma coisa que x sobre 3. Então, o que é que podemos dizer quanto a esses dados que a gente extraiu aqui? Eu posso dizer que a capacidade x
vai ser igual a soma desses três pedaços. E quem são esses três pedaços? X sobre 5, mais 28, mais x sobre 3. Então, eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, tá? De forma desordenada, mas é uma equação do primeiro grau. Então, o primeiro ponto é, já que eu tenho denominadores, eu tenho frações, eu tenho que tirar o mínimo, né, entre esses denominadores. Os que não tem, quer dizer que tem um, tá? Então, o MMC, a gente tem aula lá no canal, tá? Que trata sobre, uma aula completa sobre o MMC. Então, o mínimo comum entre 1, 5 e 3 é justamente quem? O 15. Então, eu diria que, se eu colocar aqui o sinal de igualdade, colocar o 15 e o 15, né, dos dois membros, então, como é que eu procedo aqui? (15) dividido por 5 dá 3, 3 vezes x, 3x. 15 dividido por 1 dá 15, 15 vezes 28, então eu teria que fazer aqui separado, tá? 15 vezes 28, 0 a 4, 10, 14, 8, 2, 0, 12 a 1, 420. 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes x, 5x. 15 dividido por 1 dá 15, 15 vezes x, 15x. Denominadores iguais eu corto, então eu teria 15x, que é igual, eu já posso somar aqui, né? 3x com 5x, 8x. 8x mais 420. Agora vamos organizar aqui o 8x. Esse x aqui não está muito legal. Passa para lá subtraindo, então eu teria 15x menos 8x, que é igual a 420. 15 menos 8 dá 7x, que é igual a 420. Logo, x vai ser igual. 7 está multiplicando, passa dividindo. Nós teríamos que x é igual a 420 dividido por 7, dá 60, né? Então, logo, o meu tanque, a capacidade dele é de 60 litros. Essa seria a minha resposta, pessoal. Até a próxima, tá?